Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17: porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque por intermédio dele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, porque o justo viverá pela fé. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo precioso Espírito Santo. Porque Paulo, outrora chamado Saulo de Tarso, teve um encontro com Jesus a caminho de uma comunidade, de um povoado, de uma cidade chamada Damasco. Que na realidade a sua função outrora era prender os cristãos, levar os cristãos à masmorra, à prisão, a viver uma vida de espancamento. Muitos eram mortos apedrejados, como o evangelista Estevão, que morreu apedrejado em praça pública. Mas quando estava a morrer, Estevão ergue os olhos ao céu, e ele sendo apedrejado, as pedras batendo em todo o seu corpo, da cabeça aos pés, Estevão olha para o céu e diz: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo como um homem sentado no trono, e os anjos estão ao seu redor. Eu vejo os céus abertos. Estevão estava querendo dizer o seguinte: vocês podem me apedrejar, podem jogar pedra em mim, podem me matar apedrejado, mas eu estou vendo os céus abertos, e esse que está sentado no trono é Jesus. Eu estou morrendo agora, mas eu vou para lá onde ele está. E ali estava Saulo de Tarso, mandando e dizendo: apedrejem mais, joguem mais pedra, eu quero ele morto, eu quero que ele morra. E eu quero dizer, amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus nesta noite, como dissera o apóstolo Paulo: porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. E eu quero te dizer com todo respeito, sabe por quê? A gente não tem vergonha de caminhar. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de abrir a boca. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de dizer glória. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de dizer aleluia. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de cantar esses louvores que a gente cantou aqui. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de sair de nossas casas e levar esta palavra. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de vestir camisas caracterizadas com cada frase no nosso corpo, falando um pouco de Jesus. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de segurar um microfone desse. Sabe por quê? A gente não tem vergonha de colocar literatura dentro da Bíblia e tirar ela e mostrar o pecador e dizer: Jesus te ama. Sabe por quê? A gente não tem vergonha porque a gente não está falando do deputado, a gente não está falando do vereador, a gente não está falando do advogado, a gente não está falando de juiz, a gente não está falando de João, a gente não está falando de Maria, a gente não está falando de Barnabé, a gente não está falando de Pedro, a gente não está falando de Ivan, a gente não está falando de José, a gente não está falando de José, a gente não está falando de Eramildo, a gente não está falando de nenhum nome que existe nesta terra. A gente fala apenas de 5 letras. A primeira letra é a letra J. Aleluia. A segunda letra é a letra E. Glória a terceira letra é a letra S. Aleluia. A quarta letra é a letra U. E a quinta letra é a letra S. Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. É por isso que Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho
de Jesus Cristo. A gente não tem vergonha, porque a gente está falando do Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho de Ivanilson, não é o Evangelho do pastor, não é o Evangelho das irmãs, não é o Evangelho do vizinho da direita nem da esquerda, é o Evangelho de Jesus. E o que é isso? O Evangelho que fala de Jesus. E o que Jesus faz? O Evangelho revela. A Bíblia diz que Jesus é a vida, a Bíblia diz que Jesus é a paz, a Bíblia diz que Jesus é caminho, a Bíblia diz que Jesus é cura, a Bíblia diz que Jesus levanta, a Bíblia diz que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que Jesus opera, a Bíblia diz que Jesus renova, a Bíblia diz que ele muda o pecador, a Bíblia diz que Jesus perdoa, a Bíblia diz que Jesus purifica, e esse Jesus derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, e quem optar para querer Jesus na vida, o sangue dele vai purificar agora, o sangue dele vai limpar agora, porque a Bíblia diz em primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 7 e 9, se porém andamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você pode estar caído, mas o sangue de Jesus te levanta. Você pode estar doente, mas o sangue de Jesus te cura. Você pode estar lá embaixo, mas o sangue de Jesus chega lá. Você pode estar destruído, mas o sangue de Jesus tira a destruição. Você pode estar do jeito que tiver. A Bíblia está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque por intermédio dele se descobre a justiça de Deus. Em fé, como está escrito, o justo viverá para fé. Se você vir para cá, Jesus vai te perdoar. Se você vir para cá, Jesus vai te salvar. Este Evangelho, minha senhora, este Evangelho, dona de casa, este Evangelho, pai de família, este Evangelho, moradores dessa rua, este Evangelho, o Evangelho que mudará essa rua, o Evangelho que mudará Mãe Luísa, porque Mãe Luísa é de Jesus, Mãe Luísa pertence a Jesus, Mãe Luísa não é do diabo, escute o diabo, Mãe Luísa é de Jesus, Mãe Luísa é de Jesus. Eu me ajunto a esses centenas, a esses milhares de milhares, para dizer, como dissera Paulo: eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe por que a gente não tem vergonha? Porque a gente descobriu o poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho. Este Evangelho chegou em nós e a gente não tem vergonha. Mas eu tinha muita vergonha quando eu acendia um cigarro de maconha e alguém dizia: olha o maconheiro. Eu me envergonhava de vergonha. Eu tinha muita vergonha quando tomava aquilo que era alheio e alguém dizia: lá vai o ladrão. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha quando pegava um saco cheio de cola e começava a cheirar e alguém dizia: olha o cheirador de cola. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha quando eu pegava um litro de 51 e bebia cada lapada de cachaça e alguém dizia: lá vai o cachaceiro. Eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha quando fazia um mesclado, misturado maconha com crack e usava e alguém dizia: lá vai o usuário de crack. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha quando dançava dentro de Mãe Luísa e dentro de Natal, em Torres, em qualquer canto, passando nos programas de televisão e alguém dizia: olha o dançarino de funk
funk, aí o dançarino de black. Eu tinha a vergonha, batia a vergonha. Mas hoje que o evangelho entrou e alguém olha para mim e diz: lá vai o pregador Ivanilson, lá vai o evangelista Ivanilson, lá vai o pregador Ivanilson. Eu levanto a voz e digo: eu sou pregador mesmo, porque eu não tenho vergonha. Jesus me mudou, e enquanto eu tiver pulmão, enquanto eu tiver voz, eu vou abrir a boca e vou dizer: Jesus muda a tua vida, Jesus te transforma, Jesus te ama, porque eu vou dizer que nem Paulo: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Pastor Zé Roberto, eu estou inspirado. Se me der a noite todinha, eu vou falar de Jesus nessa rua aqui. Além de comer na raça, Miquel, alabacando de comanábria. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama e quer mudar a tua vida. E se eu fosse você, eu vinha para Jesus hoje, agora, nesse momento, nesta noite, porque Ele quer te mudar. Não tem ninguém melhor do que Jesus, além de Jesus, para trabalhar como Jesus, para fazer como Jesus, para curar como Jesus, para ressuscitar como Jesus. Até a tampa do caixão Ele bate em cima e te ressuscita, e Ele levanta como Lázaro, saindo de dentro da catatuba, saindo de dentro da caverna. Você pode estar morto e não ter solução mais, mas se você vir agora para Jesus, até você que está morto será ressuscitado. E eu encerro dizendo: Mãe Luísa sempre vai ser